Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todos os representantes da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas e do Conselho das Escolas. Agradecer a presença e os contributos que aqui nos trouxeram nesta matéria de enorme relevância, como é o processo de descentralização de competências na área da educação. Há pouco foi aqui referido que, de facto, efetivamente, houve aqui, numa fase inicial, um acordo entre o PST e o PS em relação à Lei Quadro, que foi aprovada aqui no Parlamento. Posteriormente a esta aprovação, o Governo aprovou os diplomas, alguns ainda não estão publicados, uma grande parte já está publicada, dos diplomas sectoriais, nomeadamente no que respeita a este grupo de trabalho, que é o Decreto-Lei 21 de 2019. Este processo, contrariamente àquilo que nós defendíamos, tem sofrido alguns atrasos. Agora houve aqui uma prorrogação do prazo para as autarquias locais pronunciarem de 30 de abril para 30 de junho. E, portanto, a primeira pergunta que eu lançava era se, uma vez que este processo tem sofrido alguns atrasos, se estas associações foram ouvidas no âmbito deste processo e deste decreto-lei. Porque, como referiu, há pareceres anteriores a este decreto-lei, mas o que eu gostava de saber é se foram envolvidos na discussão deste decreto-lei que agora estamos a analisar. Depois também se referiu aqui os 14 projetos piloto que estão ainda, digamos, a ser implementados por essas autarquias, os contratos interadministrativos, que são 14 experiências que o feedback que temos de facto é bastante positivo, naturalmente com algumas orientações no sentido de melhorar, mas que de facto o feedback será positivo. Depois dizer que, quanto à autonomia das escolas, naturalmente que estamos plenamente de acordo que ela tem que ser respeitada. E quanto a isso, de facto, não há dúvidas que, por isso é que nós entendemos que estas associações é da maior importância serem ouvidas, porque só assim é que nós poderemos, de facto, junto do Governo também efetuar algumas diligências no sentido de melhoria deste decreto-lei que está agora em cima da mesa. Mas há aqui um problema que é transversal, que nós consideramos que é transversal a todo este processo, que é a falta de garantia de financiamento. E a falta de garantia de financiamento afeta os municípios e afeta as escolas naturalmente, porque uma verdadeira descentralização de competências só pode ser concretizada se houver verbas também suficientes para que os agentes envolvidos, quer as escolas, quer as autarquias, consigam efetivamente concretizar essas competências. E, portanto, até agora, de forma cabal, ainda há dias tivemos uma audição com o Sr. Ministro da Administração Interna e, de facto, de forma cabal, não nos é garantido de que forma é que essas verbas serão garantidas para os agentes envolvidos. Portanto, esta garantia não nos é dada, por isso é que nós chumbamos uma norma do Orçamento do Estado, em que previa que seriam atribuídas através do despacho do Ministro das Finanças, e nós, de facto, não concordámos com esse princípio, porque queríamos saber, a priori, quais são essas verbas, porque temos aqui uma questão muito importante, que é a questão dos edifícios escolares, que efetivamente esta verba de 20 mil euros, que é considerada pelos municípios insuficiente para a manutenção das escolas, como foi manifestado aqui também ainda há uns dias, efetivamente acho que deveria ser, achamos que deveria ser repensada, embora o Governo já tivesse dito que ficaria ao seu encargo as obras, digamos assim, aquelas maiores obras nas escolas, mas este valor, efetivamente, eu acho que o Governo deveria ponderar, e já alertamos para esse facto, esta verba de 20 mil euros. Depois, referir também relativamente à gestão de pessoal não docente. É uma das grandes preocupações que temos, porque efetivamente, neste momento, todos nós sabemos que há falta de assistentes operacionais, há escolas que têm a sua segurança em causa e, portanto, se neste momento o Governo não consegue cumprir com os rácios,
temos muita dificuldade em perceber como é que, com a transferência de competências, se vai assegurar que, de facto, as escolas que aceitarem esta transferência, as autarquias e as escolas tenham a garantia de que vão ter os recursos humanos necessários, quer assistentes operacionais, quer assistentes administrativos, para levarem a cabo as suas funções. Depois, gostaria ainda de colocar uma questão relativamente à Carta Educativa. Fala-se aqui de atribuições às autarquias no que diz respeito à redução do abandono escolar e ao sucesso educativo. Eu gostaria de saber o que é que pensam sobre esta questão. Depois também referir ainda a questão da Comissão de Acompanhamento, que também foi aqui referida, e que passará a ter funções consultivas, mas o que é certo é que até hoje também não sabemos como é que ela vai ser composta. E, portanto, também gostava de saber a vossa opinião acerca da composição da Comissão de Acompanhamento. Na vossa opinião, qual seria a melhor forma de se definir como deveria ser composta? Depois, relativamente aos transportes escolares, há aqui um alargamento também, desde o pré-escolar, à educação inclusiva e ao secundário, do estabelecimento do plano de transportes, mas não se sabe com que recursos é que irá ser efetuado. Eu também gostava de vos ouvir acerca desta questão. E para já, ficavam por aqui, já ultrapassei o meu tempo. Muito obrigada.